Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Galiana tem a linda profissão de cuidar de idosos. Ela é de Pernambuco. Em 1987, ela passou por uma cesariana para dar à luz seu filho. Ela tomou anestesia RAC, colocaram um tecido na frente dela para ela não ver a cirurgia e, de repente, ela começou a sair do corpo. Começou a subir e a assistir tudo o que estava acontecendo. Era o começo da sua EQM. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje ao mesmo tempo. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Galiana. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você queira, que você ache importante contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Eu sou a Galiana Ramos. Moro em Tamandaré, Pernambuco, e gostaria de contar a minha história da EQM, que eu tive em 1987. Bom, eu fui ter uma bebê e seria cesariana, porque eu não poderia ter normal. Então, eu fui para uma cidade chamada Rio Formoso, ter essa bebê. E a minha cirurgia era para ser feita a parte da manhã, era para ser mais ou menos umas 8 horas. E tinha umas 3 mulheres também para ser cirurgiada, para ter bebê. Só que foi a primeira, e eu pensava, eu querendo sempre ser a primeira para me livrar logo. Mas não, quanto mais eu queria, mais o médico não me chamava. Aí foi a segunda, acabou que eu fiquei para ir por último. Aí então eu fui chamada, então eu fui, ele perguntou se eu estava nervosa, e eu disse a ele que não estava nervosa. Aí ele disse, então está tudo preparado aqui para você ter a sua bebê. Aí eu tomei anestesia, foi anestesia RAC. Até aí eu lembro que estava o médico, doutor Jarbas, tinha mais 2 enfermeiras e o anestesiante, que aplicou anestesia em mim. Aí então ele aplicou anestesia para eu ter minha bebê, faz aquele risquinho na barriga, né, que é para fazer a cirurgia. Colocou, fica um panozinho verde assim, na frente, para a gente não ver o que é que está acontecendo. E eu deitei, ali vendo tudo, acordada. Aí foi aí que quando eu deitei, foi aí que quando começou a cirurgia, eu deixei o meu corpo. Eu saí do meu corpo, eu me vi saindo do corpo. Eu me vi saindo do meu corpo e subindo. Mas eu não saí bem lento, não. Foi rápido. Foi uma coisa rápida. Simplesmente eu subi rápido e já não tinha mais teto. O hospital ali, a sala cirúrgica, não existia mais teto. Eu estava acima dali, né? Eu estava acima, eu estava em cima, eu não estava mais ali na cama. O meu corpo estava em cima e eu estava vendo tudo o que estava acontecendo comigo, vendo tudo como se fosse, como se eu estivesse participando de tudo assim, acordada, vendo o natural mesmo, não era um sono, não era um sonho, não era nada, eu estava acordada vendo tudo. Aí eu vi quando o meu corpo saiu, e quando o meu corpo saiu eu me assustei,
Eu lá em cima, eu me assustei, porque eu pensei que eu tinha morrido. Mas quando eu subi, eu vi uma luz que estava do meu lado. Essa luz, ela clareou a sala cirúrgica. Ela clareou. E a luz, ela era grande, ficava do meu lado, grande. Eu não olhava para ela porque eu não tinha nenhuma permissão, era como se eu não fosse permitível eu olhar para ela, do meu lado. Mas eu sabia que ela tinha cores e sabia que no meio dela era branco. No meio da luz tinha um foco branco. E depois ela se expandia com outras luzes. E ali eu via o parto. Eu via quando tirava a bebê e eu dizia, pronto, eu morri. Eu morri. Eu estava lá vendo tudo. Eu estava com a luz vendo tudo. Eu estava numa tranquilidade que nunca tinha sentido na minha vida. Também nunca tinha sentido a paz que eu estava sentindo naquele momento. Era uma paz que eu não queria mais voltar. Eu queria ficar lá. A luz me trazia uma paz muito grande. E até aí eu via tudo o que estava acontecendo, mas o que estava do meu lado não falava nada comigo. Eu só sentia a luz e a paz. Muito grande. Foi quando começou a correria na sala de cirurgia. Dr. Jarbas corria e falava para aplicarem medicações em mim, e aí já não tinha mais duas enfermeiras, daí já chamaram mais uma enfermeira, mas como era no interior e o hospital pequeno, e só tinha ele, que era um médico parteiro, só tinha ele mesmo, então foi ele e as 3 enfermeiras. E ali eles se apavoraram, porque ele estava fazendo a minha cirurgia e mandando elas colocarem remédio em mim e ficar todo o tempo ali manuterando a minha pressão, porque disse, a pressão dela está baixando cada vez mais, ela vai morrer. E eu via tudo de lá de cima. E eu já achava que estava morta. Eu já achava que estava morta, porque eu já não via, eu já estava vendo meu corpo lá na sala de cirurgia, cirurgiando, eu disse, eu já morri. E foi aquela correria, fazendo parto, ele nervoso, e mandando sempre uma ficar batendo no meu rosto o tempo todo, bate no rosto dela, não deixa ela dormir, não deixa, traz ela, não deixa, porque a pressão dela doutor, a pressão dela cada vez mais está caindo, e foi quando ele tirou a bebê foi para enfermeira ficar lá cuidando, e ele fez a cirurgia, foi ponteando e tal, correu na sala dele, tinha um oratório, era tipo redondinho assim, tipo uma janelinha redonda, e ali tinha uma santa. Ela tinha um véu azul cor de nuvem, e parecia assim, Nossa Senhora, né? Ele deveria ser católico. E ele, naquele desespero, que eu não voltava de forma alguma, e as medicações que estavam colocando também não me fazia voltar, né, a pressão voltar, e ele ajoelhou naquele lugar e ele foi rezar, ajoelhado. Enquanto isso, eu estava vendo tudo, até o que elas estavam conversando, falando que estava com medo, porque eu poderia morrer ali.
Aí, então, nesse momento, eu saí dali. Nesse momento, até aí, a Luz também, ela não tinha falado comigo. Eu estava vendo a cirurgia, eu estava vendo a criança, eu estava vendo o médico ajoelhado fazendo as orações dele para mim não morrer, eu estava vendo as enfermeiras procurando me reanimar, me trazer de volta, mas até aí eu não via. Eu tinha medo lá em cima do tempo acabar. Eu sentia que tinha uma diferença. E eu pensava assim, o tempo vai acabar, e se esse tempo acabar, eu vou voltar para o corpo. E eu não quero voltar para o corpo. A minha preocupação era não voltar para o corpo. Eu me preocupava muito, eu lembro-me bem que eu me preocupava muito com o tempo. E eu dizia assim, não vai dar tempo. Vai terminar a cirurgia, eu pensava lá em cima, vai terminar a cirurgia e eu vou voltar para aquele corpo. E eu queria que a cirurgia não terminasse. Aí foi quando a Luz falou, olha para baixo. Aí eu sinto que ela subiu mais comigo. Eu fui mais para o alto. E olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, não tinha claridade, não tinha sol, não tinha nada na terra. Só tinha escuridão e pessoas correndo. As pessoas corriam em desespero, como se tivesse acontecendo alguma coisa. Mas eu não via o que estava acontecendo. Mas eu via as nuvens, as bolas de nuvem, acima da cabeça das pessoas, acompanhando as pessoas. E as nuvens estavam todas escuras também, acompanhando aquelas pessoas. Quando eu perguntava para a Luz, eu perguntava para ela, eu perguntei assim, isso aqui é o inferno? Eu não tive resposta. Eu voltei para a sala de cirurgia. Eu voltei ali, onde estavam fazendo a minha cirurgia. Ao voltar para lá, eles estavam na mesma tentativa de me acordar, de me trazer de volta. E eu não queria voltar. Eu não queria voltar e eu relutava para não voltar. E a Luz perguntou para mim, a voz perguntou, era uma voz que me dava tranquilidade, me trazia paz, amor, porém ela se posicionava, ela tinha uma força assim que você não poderia dizer não, não poderia dizer não. E em nenhum momento eu abria a boca. E em todos esses momentos eu me comunicava com o pensamento. A gente, com o pensamento, ela falava e eu respondia sem abrir minha boca, com o pensamento. Então a Luz perguntou para mim por que é que eu não queria voltar mais para o meu corpo. E eu respondi para ela, eu não quero voltar para esse corpo porque eu tenho nojo dele. Eu tenho muito nojo desse corpo. E ele é muito cheio de pecado. É muito pecado. Eu não quero voltar para esse corpo, de jeito nenhum. Eu achava ele muito pecajoso, o meu corpo. Eu tinha nojo, muito nojo do corpo. Aí eu falei para a Luz que eu tinha nojo, eu não queria voltar. Aí ele falou assim, mas você tem que voltar. E me aumentava o medo de voltar. Eu dizia, eu não volto. E a Luz respondeu, falou 3 vezes comigo, que eu tinha que voltar para o corpo. Aí ele disse que eu tinha que voltar porque eu tinha missão. Você tem que voltar, você tem missão na Terra e não chegou a sua hora. E foi como eu não pudesse mais lutar, ter força, porque é como se fosse uma ordem. É como se fosse uma ordem, você não pode voltar, não pode teimar.
E quando ele falou, você tem que voltar, porque você... Mas antes disso, a Luz me perguntou, lembro-me bem, antes disso me perguntou, por que você não quer voltar? Eu falei assim, porque eu não quero voltar, porque eu tenho nojo do meu corpo. Mas aí a Luz perguntou para mim, e a sua filha? Eu lembro que ela perguntou, e a sua filha? Eu falei assim, que não, nada aqui me interessava mais. No momento que eu estava do lado daquela luz, daquela paz tão grande, nada me importava mais aqui, nada, nada. Era como se nada aqui existisse, como se eu não tivesse nunca conhecido ninguém. Eu tinha mais 3 filhos, mas eu não lembrava de nenhum dos 3. Não lembrava mais. Eu só queria ficar lá. Foi quando ela perguntou, e sua filha? Eu falei, a minha filha, alguém fica, alguém cria, mas eu não volto para o corpo. Aí foi quando a Luz disse, você tem que voltar, porque você tem missão aqui na Terra. Aí uma força maior, assim, muito rápido, me jogou no corpo. No corpo que estava lá na mesa de cirurgia, me jogou. E eu senti o impacto assim de acordar. Do impacto assim, aí foi o médico, falou assim, você quer morrer? Aqui não é lugar para morrer, não. Aqui não é lugar para morrer, não. Aí a enfermeira falou, a pressão dela está voltando tudo normal, está voltando, ela está voltando. Aí ele disse assim, olha, aqui não é lugar para morrer não, ué. Eu ainda acordei elas batendo no meu rosto, eu ainda senti elas batendo. Quando eu voltei para o corpo, elas ainda estavam batendo no meu rosto. Foi quando ele disse que não era lugar para mim morrer. Que eu não tinha que morrer, que eu era muito nova para morrer. Aí foi quando tudo acabou e me levaram para o meu quarto, né? E eu fiquei lá e fiquei com aquilo lá na cabeça, vendo toda aquela cena e não entendia nada. Não entendia nada. Guardei isso por muitos anos e sempre lembrava da Luz e sempre lembrava da voz, mas eu nunca mais a Luz voltou, né? Nunca mais, mas eu sinto que era uma coisa muito sobrenatural, que não é daqui, sabe? Eu não consigo entender, mas só pode ser um ser, Deus, sei, um anjo, alguma coisa assim que traz essa tranquilidade muito grande, essa paz, e daí eu não tenho medo mais assim de um dia ficar doente e morrer. Não tenho de jeito nenhum, porque eu sei que eu vou me encontrar com essa paz. Você disse que você se sentiu saindo do corpo depois que você já estava anestesiada. Na hora que você se deitou, que tinha aquele pano na sua frente, foi quando você saiu. Saí do corpo. A primeira coisa que você disse é que você viu o seu corpo. Eu vi meu corpo. Estava tudo em silêncio, eu vendo tudo. Aquele silêncio, a luz do meu lado e eles indo fazer o parto. Eu via tudo. Você viu o médico e as enfermeiras? Vi. E você viu os equipamentos, as paredes? Tudo. E era tudo como é na verdade ou era diferente? A luz era diferente? Não, a luz, ela clareou mais ainda o ambiente. E você não viu ninguém que não fosse
humano, digamos assim. Algumas pessoas relatam de verem outras pessoas ali na sala. Isso você não viu? Não, eu não vi. Eu só via a luz do meu lado. E não tinha, em nenhum momento eu podia olhar para ela. Quando você olhou para o seu corpo, você entendeu já naquele momento que você estava morta? Entendi. Entendi que eu estava morta e gostei. E gostou? E gostei. E você, ao sentir que você estava morta, essa situação parecia normal ou surpreendente para você? Olha, eu não parecia normal, não. Parecia surpreendente. Porque eu estava ali e eu ficava me perguntando como é que eu estava lá na mesa de cirurgia, vendo o meu corpo, e como é que eu estava, de repente, acima de mim, vendo tudo o que estava acontecendo, e eu não achava normal. E você olhou para esse segundo corpo que estava lá em cima, para suas mãos, para os seus pés? Você enxergou um corpo parecido com o que estava lá embaixo? Não, não. Eu sabia que estava lá em cima e que uma força muito, muito, muito maior me segurava ali em cima, que era aquela luz. Mas eu não sabia se eu tinha um corpo lá em cima, não. Eu não sabia. Você era só uma visão. Eu sabia que eu estava lá em cima, mas em nenhum momento eu olhei para o meu corpo e a luz estava do meu lado, mas eu sabia que ela estava do meu lado, eu sabia que era uma luz, eu sabia que ela tinha cores, mesmo sem ver para ela, pelo pensamento. Você sentia cheiro? Você sentia frio ou calor? Não, eu nem sentia cheiro, nem frio e nem calor. Eu sentia paz. Dessa luz não vinha um calor, só vinha luz. Luz. Ela vinha luz, com uma paz muito grande. Essa luz era alguém. Era. Eu sentia que essa luz era alguém. E era alguém mulher? Era alguém homem? Ou não dava para definir? Alguém homem. E você sentia uma certa familiaridade com ela, como se você já a conhecesse? Não. A voz dela eu nunca ouvi antes. É uma voz que eu nunca ouvi antes e é uma voz muito, muito diferente. Porque ela fala com uma calma e com uma posição, sabe? E com uma posição, e com uma paz, e com um amor. Parece que tudo ao mesmo tempo. A gente sente outra pessoa. A gente não quer mais voltar para a Terra. Eu sei que você foi mais para cima depois. Eu queria saber se essa paz que você sentia, se você sentiu o tempo todo, inclusive quando você via aquelas cenas desesperadas embaixo, porque você só estava vendo, você não estava participando delas. De onde você estava, você sempre sentiu paz? Olha, de onde eu estava quando ela me levou, me tirou daquele cenário e me levou para cima mais, e que eu olhei para baixo, que ela mandava eu olhar para baixo, e eu obedecia e olhava para baixo, eu via as pessoas naquela correria, como se tivesse acontecendo alguma coisa no mundo, e as nuvens acompanhando as pessoas. Mas naquele momento eu senti pavor. Eu fiquei apavorada. Naquele momento eu senti medo. Eu senti medo. E medo de voltar. E medo de voltar e para aquele lugar. Para mim, aquilo ali estava acontecendo, eu ia voltar, ia ter que voltar para essa terra, e eu via que a terra era muito agitada, acontecia muitas coisas que eu não queria mais voltar.
Você disse que você sentiu que você não tinha permissão de olhar para essa luz que estava ao seu lado. Não, em nenhum momento. A gente conversava por pensamento, Sem você olhar para ela. sem eu olhar para ela. Sem olhar para ela, mas eu sabia que ela era grande, clareava aquele ambiente todo, tinha uma força muito grande assim sobre mim, e que ela tinha outras luzes, e eu lembro de uma luz branquinha no meio dela. Como se fosse o centro dessa pessoa? Sim, Você disse que antes de você subir com essa luz, mais ainda, que você viu uma correria. Você viu o Dr. Jarbas correndo, pedindo medicamento, inclusive ele se ajoelhando diante de uma imagem. Você confirmou tudo isso depois, de alguma forma, com o Dr. Jarbas ou com as enfermeiras, para saber se o que você viu fora do corpo de fato tinha acontecido da forma como você viu? não, porque quando eles me tiraram dali, que me levaram lá para a enfermaria, que eu fiquei lá no meu cantinho lá, aí eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Quando chegava a enfermeira perto de mim, ou ele, para perguntar como eu estava, eu lembrava de tudo, mas eu não tinha coragem de perguntar nada, porque eu achava uma coisa muito, sei lá, como é que vai, como acontece uma coisa dessa comigo, eu não estava conseguindo entender, sabe, era uma coisa muito sobrenatural, era uma coisa que, sei lá, e eu pensava, vão pensar que eu estou inventando uma história, vão pensar que eu estou louca, vão rir de mim, e o tempo foi passando e eu fiquei com isso na cabeça, eu tinha vergonha de contar para as pessoas, e acharem que eu estava inventando essa história. Isso aconteceu em 87. De lá até hoje, você contou para muitas pessoas, para poucas pessoas? Não, quando eu olhava para as pessoas, algo, eu sentia assim vontade de falar tudo que tinha acontecido. Aí eu ficava olhando assim para o rosto da pessoa e não tinha coragem de falar, porque eu pensava assim: o que é que essa pessoa vai achar? O que é que essa pessoa vai pensar? E agora? Eu vi tudo isso. E agora eu vi tudo isso. Eu não consigo contar. Como eu vou um dia contar? Aí eu fiquei guardando para mim. Quando foi um dia, eu contei para o meu filho. Ele já estava rapazinho. Aí eu perguntei para ele: se eu contar um negócio para você, você acredita em mamãe? Aí ele falou assim: eu acredito. Aí eu falei assim: eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. E eu não consigo contar para ninguém, mas eu tenho que contar para alguém. Eu não posso guardar mais isso, porque eu lembro sempre, não apaga mais, a gente lembra sempre. E ele disse: pode contar. Eu disse: você acredita que eu saí do meu corpo? Você acredita quando eu fui ter a sua irmãzinha, eu saí do meu corpo e eu vi o meu parto? E eu vi uma luz, essa luz falou comigo? Você acredita que a paz que eu senti foi muito grande? Ele disse: acredito. Aí eu contei a história para ele. Mas não satisfeita, de vez em quando eu falava para ele: lembra da história que eu contei para você, que eu saí do meu corpo? Ele dizia: lembra. Era como se eu quisesse falar para ele nunca esquecer disso, nunca esquecer. E nunca duvidar do que eu vi, porque é muito real. É muito real. Não é um sonho, não é um sono, não é nada. É real. E por que você procurou o canal? Eu procurei o canal porque eu disse assim: eu estava vendo aqui televisão, aí de repente eu lhe vi, né? Eu vi as histórias das pessoas que teve EQM. Aí eu parei e falei: essas pessoas saíram do corpo como eu saí?
Eu pensava que isso só tinha acontecido comigo. Quer dizer que agora eu posso falar. Chamei meu filho e falei, agora eu posso falar, não é só ele que pode saber. Eu digo, agora eu posso falar. Existe uma pessoa que pode nos escutar, nos ouvir e acreditar na gente. Ah, você entrou então no YouTube, começou a pesquisar alguns vídeos e De repente você aparece. E aí apareceu a moça contando que também tinha saído do corpo. Aí eu chamei meu filho e falei, não foi só eu, existem mais pessoas. E eu tenho que contar para aquele moço, você tem que entrar em contato com ele, porque hoje eu posso falar para ele, e não só para você. Aí ele, você faz isso por mim? Ele falou, eu faço. Eu falei, faz para mim, porque eu não quero ficar com essa experiência guardada para mim. uma vez que você sentiu ali que estava morta, eu pergunto a você, você tinha uma ideia clara do que seria morrer? Não, eu não tinha. E você gostou? Depois que saí do corpo, que fui lá para cima e que fiquei perto daquela luz e daquela voz, aí sim. Aí eu comecei assim, aí eu sinto que morrer é bom. Não é ruim. Você disse que num momento você sentiu que o tempo ia acabar. O tempo ia acabar. Minha preocupação era o tempo. Essa é a primeira vez que eu escuto esse tipo de comentário. É da pessoa ter saído numa experiência de quase morte e ter sentido que o tempo era limitado, que ela precisava resolver o que precisava ser resolvido em pouco tempo, porque ela sabia que ia voltar. Sabia que ia voltar e eu queria que aquela cirurgia nunca acabasse. Por mim, ela ainda estava até hoje, porque eu queria estar lá, perto daquela luz. Você sentia que o tempo ia acabar porque a cirurgia ia acabar? Ou seja, o tempo que você tinha era o tempo da cirurgia? É isso? É, o tempo que eu tinha era o tempo da cirurgia. E eu fiquei desesperada. Não queria que a cirurgia acabasse, porque eu não queria voltar para o corpo. Quer dizer, então, ao mesmo tempo, você soube o tempo todo que você ia voltar. Que eu ia voltar. E eu não gostava da ideia. Agora vamos falar da sua subida. Num certo momento, esse ser começou a subir com você. Não é que você tenha entrado num túnel, não existe túnel, não existe nada, você simplesmente subiu. Você se lembra de atravessar a laje do hospital, por exemplo? Não. Atravessar a laje, nem parede, nada. Eu lembro que o teto desapareceu. E você se lembra de ter visto a cidade de cima? E eu subi muito leve, como se eu não pesasse nada, bem leve assim. Subi com a luz e de cima ela disse, olha para baixo. Mas quando você estava em cima, eu queria imaginar a altura. Você estava na altura de um avião? Não, porque você estava vendo as pessoas. Você estava na altura de um prédio de uns 20 andares, por exemplo? Eu estava numa altura bem alta, assim, numa altura de um prédio de uns 20 andares ou até mais. Mas a minha visão era tão ampla, sabe? Era como se eu estava lá em cima, mas tudo estava tão perto de mim. Eu queria saber como é que era a percepção do espaço. Quando você tinha interesse em alguma coisa, aquela coisa se aproximava de você? Não, porque quando ela me levou para cima, que quando eu via a terra toda escura, com as nuvens escuras e as pessoas em desespero, eu fiquei ali também, eu tive medo, né? Eu tive medo, fiquei assustada. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Galiana, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?